Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta pra gente conversar de novo, aproveitar que a gente tá começando mais um ano letivo das crianças e falar um pouquinho sobre as escolas. Vem comigo! Eu achei que devia vir falar um pouquinho sobre inclusão escolar. Como funciona, como não funciona, como deveria ser e não é. Porque a gente sabe que tudo que a gente fala na teoria é lindo, parece que funciona muito bem, mas a prática é bem diferente. Você pega uma criança de desenvolvimento atípico, independente qual seja, joga lá numa escola normal, comum, tradicional, como queira chamar, e pronto, a inclusão tá feita? Não é bem assim. Se eu colocar meu filho com as características todas do autismo dele no meio de outras crianças típicas para aprender exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, não vai funcionar. Isso acaba não sendo uma inclusão, é uma exclusão. A individualidade dele não está sendo respeitada. Então ele vai se sentir totalmente distante daquele ambiente. Então ele vai se distanciar de professores, amigos, até da própria escola. Não vai ter o aprendizado que todo mundo achava que ele teria. E a inclusão está muito longe de acontecer do jeito que todo mundo esperava. Ainda falando um pouquinho mais além. Se eu colocar um autista numa turma regular, eu tenho que pensar na individualidade dele. É crime uma escola recusar a matrícula, isso é fato, mas não são todas as escolas que estão preparadas para esse mundo autista e também não são todos os autistas que estão preparados ou que têm condições de frequentar uma escola normal. Porque se a gente pensar numa escola normal, vai ensinar português, matemática, geografia, ciências, história, essas coisas todas que a gente também aprendeu quando era criança. Mas pensando num autista que não tem autonomia, num autista que não consegue ainda falar, verbalizar as coisas, que talvez não consiga, talvez consiga, mas o que ele aprender, física, por exemplo, vai mudar na vida dele. Se o que ele precisa é aprender a reconhecer as letras, se ele precisa aprender a se vestir sozinho, por exemplo, comer sozinho. Não é só falar das escolas em si, do preparo ou da falta de preparo, mas as famílias também têm que prestar atenção nos seus autistas para ver se eles têm condições de frequentar a escola normal. Eu sei que é um sonho, toda mãe, todo pai, toda família sonha em ver seu filho no ambiente comum, então brincando com um amigo, correndo, chutando bola e tudo mais. Mas se ele não puder, se ele não tiver essa característica, não tem problema. Então se ele precisa aprender coisas de vida diária, vamos ensinar coisas de vida diária. Então seja numa terapia, num centro terapêutico inclusivo, seja numa escola dita especial, porque vamos combinar que tem muita escola especial que ainda sofre preconceito. Muita gente desconhece. Eu não posso dizer que conheço de perto, não conheço, mas estou em vias de conhecer, depois eu conto pra vocês. Mas tem muito preconceito. Então é claro que não tem uma escola específica para autistas, mas eles têm, eu acho que um olhar diferente e a inclusão, entre aspas, acontece de forma natural, porque penso eu que as pessoas já têm esse preparo para lidar com o diverso. Uma escola comum está acostumada com o comum, com o padrão. Então o que eu venho falar aqui é para a gente prestar atenção nas características de cada um, respeitar a individualidade, o tempo. Então pode ser que hoje meu filho não tenha condições de ir para uma escola normal, mas daqui 1 ano, 2 anos, não sei, ele possa ter. Pode ser que ele não ia até agora, mas agora vai poder. Pode ser que até então ele ia numa escola comum e vai ter que mudar para uma escola especial. A gente não tem como saber essas coisas, de verdade. Só o tempo pode dizer, só as intervenções e o acompanhamento diário que pode dizer o quanto eles podem progredir e o que eles vão produzir de melhor. Então eu não tenho a preocupação do meu filho aprender a história do Brasil, a história não sei do que, a geografia geral, não sei o que lá.
Eu preciso da geografia para ele saber se orientar, se um dia ele conseguir atravessar uma rua sozinho, por exemplo. Porque se eu largar ele, vai correr e o carro vai atropelar ele. Eu preciso que ele aprenda a subir um zíper, por exemplo, a abotoar uma camisa, a saber desenrolar o elástico da calça quando ele se veste. Então eu não tô tão preocupada com o aprendizado escolar, porque se eu pensar em mim mesma, o que eu uso do que eu aprendi da escola até hoje? Pouca coisa, principalmente da parte de exatas, porque eu sou de humanas. Nunca gostei de conta dessas coisas, eu fujo disso até hoje. Mas o que a gente tem que pensar é que assim, se eu colocar a criança que não tem condições dentro de uma sala de aula sem o devido acompanhamento, isso não é uma inclusão, é uma exclusão. A criança vai se sentir menosprezada, humilhada, desprezada, vai sentir que não faz parte daquele mundo. Dependendo da turma que pegar, as crianças ainda podem praticar o bullying. Ah, aquela criança esquisita, como eu falei no Se Fosse Seu Filho. Aquele lá, vixe, ele é burro, ele não aprende. Ah, precisa de ajuda, tem problema. Então é complicado. É complicado para a criança que vai estar lá no ambiente, na linha de tiro, como eu falo, e para a família, que nem sempre vai saber o que acontece. Porque no caso do Matheus, ele não consegue contar. Se alguém, sei lá, ofender ele na escola, ele não vai saber me contar. Não vai reproduzir. E a escola também não vai me contar, dependendo do que acontecer. Então é muito complicado. Já os que conseguem verbalizar vão se sentir, eu acho que ainda piores, porque tem a noção do que ouviu. E como aconteceu com o filho de uma amiga que foi confrontar a mãe, por que você fala que eu sou autista? Não sei quem na escola falou que eu não sou, não. Então é muito complicado a gente falar disso. Então, falar de inclusão escolar não é uma coisa tão simples. A teoria é uma, mas a prática é outra. E a gente não pode falar só das escolas, a gente tem que falar das famílias. As escolas precisam ser melhor preparadas para receber esse público. Não só o autismo em si, mas eu acho que o autismo ainda é muito mal compreendido, mal visto. Então precisa melhorar nesse sentido. E as famílias também precisam ter um olhar atento, mais próximo, para saber se aquele autista tem condições de frequentar uma escola regular. Se tiver condições, ok. Eles também têm direito a um acompanhante, um mediador escolar, então acompanhante terapêutico, a nomenclatura que for. Então tem direito. Tem uns que não precisam, mas é interessante, porque o autismo às vezes vem com outras questões junto, como talvez o déficit de atenção, que acontece bastante, não só no autismo, mas ter um acompanhante ali para ajudar a traduzir o que está escrito. E no autismo ainda, se for uma apostila, um texto de 3 páginas, para ele precisa ser reduzida para 1 no máximo, e com bastante apoio visual. Então o material comum não faz muito sentido para o autista, então precisa ser adaptado, pensado e precisa de um mediador ali para ajudar. Então não é uma coisa tão simples. A gente não pode pensar em causar sofrimento para eles e nem para a gente, porque se a gente tenta colocar na escola comum e a criança não responde, não consegue acompanhar, a gente se frustra. Mas para não dar o braço a torcer, a gente deixa lá. Então também tá errado. Então a gente tem que pensar na escola, num papel inclusivo que ela deve ter, e na família, que também deve ter esse mesmo papel inclusivo. Então eu deixo aqui o convite para reflexão nesse retorno de ano letivo. Eu estou começando hoje a falar sobre isso, mas eu acho que é um assunto para a gente discutir diariamente, constantemente. É algo presente sempre na vida de quem tem filhos. Vamos refletir, vamos continuar conversando sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, obrigada por me acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, deixa seu like, avisa os amigos, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E eu te espero na próxima semana. Tchau!